eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Glória a Deus. Nós, irmãos, não vemos ninguém hoje, e nem era para isso, né? Para ficar lavando os pés uns dos outros. Não existe isso. Ninguém fez e ninguém faz, e não é para fazer. O irmão chegar na igreja e vem cá, vou lavar teu pé. Não, que todo homem já sai até com o pé lavado, né? Porque toma banho. E é claro que ele disse para Pedro que ele não estava entendendo, ia entender depois. Então, vamos ver que tudo que o Senhor fez, falou, é para levar ele ao mundo, para levar todos eles ao mundo espiritual. Que esse mesmo Pedro, se nós lermos as cartas, como ele viveu e o que ele escreveu, ele entendeu muito bem o que o Senhor Jesus queria. Amém? Então ele fala nas cartas de uma entrega total de uns para com os outros, e todos eles falam isso. Mas que significa humildade àqueles que se encontram com Jesus. E Jesus fala para eles: olha o que eu fiz, sendo Senhor e Mestre. E Pedro fala: então me lava todo. Não, vocês já estão limpos, só necessita lavar os pés. Amém? Mas nem todos, que a Bíblia diz. Porque ele conhecia o que havia de trair ele, Judas. Amém? E eles estavam, e Pedro fala: o senhor não vai me lavar meus pés? E o Senhor Jesus fala para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, essas palavras, nós falamos isso aqui direto. Quem nós cantamos aqui, irmão? Nós cantamos com a maior naturalidade. Nós cantamos: a face adorada de Jesus verei. Sem problema cantamos. Com a grei amada, a igreja amada, no céu estarei.
Agora, quem acredita aqui, que não adianta responder certo, tá? Só tem sentido se a gente viver certo. Quem acredita aqui que nós todos vão ver a face de Jesus como ele é, vivendo não de acordo com a palavra? Quem acredita nisso? Alguém aqui acredita que mesmo vivendo fora da palavra vai ver Jesus? Então, essa é a verdade. Amém? Mas essa é a verdade que eu sei e falo, mas tem que ser a verdade que eu falo e vivo. É diferente também, amém? Então, nós passamos a semana, alguém teve motivo de ficar insatisfeito com alguém e falou mal de alguém? Insatisfeito com outras pessoas? Alguém revelou estar? Claro que sim, né? Claro que sim. De situações, de atitudes de outras pessoas geram uma insatisfação. E com a gente? Alguém durante a semana ficou insatisfeito com a mesma potência de si? Isso é mais difícil, não? Ou não? E até quando alguém vem mostrar para a gente algo que é para deixar a gente insatisfeito, eu retruco logo para me defender. Eu não aceito ficar insatisfeito comigo. Isso é justiça própria. Amém? Essa é a verdade. O Senhor Jesus disse em um determinado momento: vós sois o que justificais a vós mesmos. Isso não pode acontecer, é mesmo? Ficar insatisfeito com os outros é fácil. Me leva a criticar, falar mal, mas o Senhor Jesus, ele veio mostrar a gente para nós ficarmos insatisfeitos com o nosso estado e ser mudado, porque só ele pode mudar. Amém, irmão? Por isso que há uma briga generalizada para se defenderem e não aceita. Quando a Bíblia diz que nós podemos ser perfeitos, o homem da igreja diz que não, porque senão ele vai se condenar. Então ele luta falando que isso não pode, porque senão ele vai ter que assumir a culpa. E ninguém quer ficar sob a culpa, quer se justificar para poder viver como quer. Nós lemos aqui que Caim matou Abel. É o que diz a Bíblia. Amém? E o texto diz assim: por que o matou? A Bíblia diz só assim: porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Só isso, irmão. Por que mataram Jesus? Porque as obras de Jesus justas e a deles mais. Amém? Porque se quer se manter à distância alguém que fala a verdade e vive a verdade? Segundo a Bíblia, para que as obras mais não sejam reveladas. Amém? Um versículo puxa o outro. Então eu posso cantar em paz um hino desse, se minha consciência estiver limpa de acordo com a palavra. Senão não dá para cantar, senão eu estou sendo hipócrita. Amém? Isso é a verdade da Bíblia, não há nele treva nenhuma. Amém? Então o Senhor Jesus nos deu, eu dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Está aqui na Bíblia. Nós vamos, quem subir vai verdadeiramente se uniu e vai subir com a igreja amada, lavada e remida pelo Cordeiro. Amém? Santa, imaculada. Então, para nós nos tornarmos igrejas, foi preciso ter o encontro com o cabeça dela. Amém? E o que nós sentimos, o que foi gerado dentro de nós
depois que nós tivemos um encontro com Jesus. Amém? Isso individualmente perguntando causa muito desconforto. Mas assim, quando é assim para a igreja, fica mais fácil. Agora, mano a mano, o que foi gerado em nós depois que nós tivemos um encontro com Jesus? O que aconteceu? Amém? Então, a igreja, ela tem problemas e o Espírito Santo é que tira os problemas quando encontra um coração aberto para ele trabalhar. Amém? Senão, continua a mesma coisa. Então, no capítulo 2 de Filipenses, irmãos, isso é uma pequena introdução. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém? Então, se há algum conforto em Cristo, o que eu senti e sinto por estar em Cristo? Eu fui preenchido. Entrou mesmo algo sobre-humano dentro da minha alma. Dá para revelar um conforto de outro mundo. Porque a palavra conforto significa o quê? É paz. Livre de toda a perturbação do mundo. A carne não me perturba mais. Há algum conforto em Cristo? Fui preenchido do vazio que reinava na minha alma. Se há, olha a pergunta, se há, tem que ser revelado. Tem que ser revelado. Amém? Se há alguma consolação de amor, não interessa o momento que esteja passando, sente a consolação do amor, um amor sobre-humano na alma, consolo. Não interessa como está o homem interior, vem o consolo. Se há alguma consolação por causa do meu irmão, se há alguma consolação de amor por Deus, de Deus por mim, se há isso tudo, conforto, consolação, se aconteceu isso na alma, amém? Se há alguma comunhão no Espírito, uma comunhão eterna, não é igual ao do mundo. Comunhão é a união entre os irmãos, amém? Se há, completai, aumente mais e mais, completai a minha alegria, tem que ser mais acrescentado. Se há, ainda falta. Uns não tem nada, na maioria das igrejas, não tem nada disso, não revela se aconteceu isso, de ter um encontro com esse Senhor, gera isso, amém? E a Bíblia diz assim aqui, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então isso tudo vai ser manifestado por causa do amor dEle que entrou em nós. Tudo isso, tu vê alguém em paz, feliz, alegre, onde o mundo perturbado e a pessoa em paz, e desfrutando desse amor e passando para o próximo, passando essa tranquilidade. Se eu não te lavar,
Tu não tem parte comigo. E quando isso é gerado em nós, vivenciado, isso aqui é quando nos unimos a Cristo. Se há algum conforto em Cristo, agora eu estou em Cristo, eu falo. E a Bíblia é bem clara que nós, a revelação, o que vai ser manifestado, a verdade, se passamos para a vida e saímos da morte, é porque amamos os irmãos. É a revelação. A prova de que eu saí da morte e passei para a vida é porque eu amo o irmão. E isso, o que gera a experiência nossa, a experiência que o cristão sente, quando se une a Cristo, ela vai ser evidenciada no amor fraternal. No amor fraternal. Há uma dificuldade, é notório isso há muito tempo, de um irmão aceitar a exortação do outro. Não é? Será por quê? Sabe, quando alguém tem o amor e quer que o amor reine mesmo, o irmão receberia melhor. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Nós lemos lá em 1 João que assim como ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelo irmão. Então, quando alguém enxerga isso, recebe. Aí recebe. Mas tem que ver que o amor está lá. Quem está em amor, vai ser notório, está em Deus e Deus nele. Isso vai ser evidenciado. Porque não vai ser a carne falando, vai ser o amor. Com as qualidades do amor. Deus é amor. Vai sentir Jesus falando. E se eu não lavar os teus pés, se tu não deixar, tu não tem parte comigo. Então, não é eu que estou lavando os pés. É Jesus que é o Espírito que faz a santificação. Precisa da santificação. Precisa da humildade para fazer a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é profundo. Amém? E nós não ame só de palavra, mas de ações e em verdade. Para edificação. Nada de questões tolas, malucas, sem vida, mas tem que ser edificação de Deus, para promover a edificação. Isso revela que eu amo meu irmão, quando a mente está voltada para quê? Para edificar a vida dele. É essa palavra, segundo a Bíblia, que vai me julgar. Eu faço o que ele manda, faço o que ele pede, revelando o caráter dele, e a base é o amor. Porque quem é que me ama? Os que guardam os meus mandamentos. E esse amor é derramado. Então, se eu vou ter que revelar, vocês serão minhas testemunhas. Olha como é que um texto pega o outro e forma um corpo lindo. Vocês serão minhas testemunhas. Minhas. Vocês vão revelar ao mundo, vai revelar o outro irmão, vai revelar alguém que precisa, se há algum conforto em mim. Vocês vão revelar se há alguma consolação de amor quando se une a mim. Vocês vão revelar se há alguma comunhão no Espírito que vai habitar em vocês. Vão revelar se há uma paz verdadeira, se há uma alegria sem ser desse mundo, se há uma solução para a humanidade, vocês vão revelar. Amém. Isso é muito profundo. E nisso eu sei se eu estou nele e ele em mim. É esse amor que me
inspira minha mente, inspira minha alma a viver para Ele. Gera essa vida dentro de nós, porque vai ser revelado o que aconteceu comigo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, para a gente sair em nome do Senhor Jesus da mentira. Amém? Aí eu vou fazer o quê? Ele continua no 3, nada, aí eu vou ter o quê? Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Que naturalidade de debater cristão com cristão, feito coisa que o Espírito Santo revela uma verdade a ele e revela uma verdade a ele. Isso é mentira. São homens profanos, mentirosos, que não tiveram o encontro com amor, que gerou mentiras, aí segue até hoje. É o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A passagem que haja em vós, o mesmo sentimento, é a mesma mentalidade, o que ele falou, o que ele sentiu, tem que ser igual. Tem que ser igual. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Nada, não é alguma coisa não. Quando a Bíblia diz nada, meu entendimento, que segundo a Bíblia eu tenho a mente de Cristo. Sabe o que eu percebo aqui? Literalmente, que é nada. Simples assim. Não façais nada. Que dificuldade para pensar assim, né? Aqui diz para eu não fazer nada, mas eu penso que alguma coisa pode. Está perdido quem pensar assim. Porque a Bíblia diz, não façais nada. Diante dos outros, diante dos irmãos, não façais nada por contenda ou por vanglória. Nada. Fazer as coisas na inimizade, contenda, nem pensar, não faça. Fazer as coisas por vanglória, para aparecer, para ser exaltado, para ser glorificado, não faça. Não faça. Amém? Glória a Deus. Mas por humildade, igual o exemplo que ele deu, por humildade. Isso aqui é completamente oposto da natureza corrupta. Completamente oposto. Amém? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Misericórdia. Jesus pegou aqueles desgraçados miseráveis, que ainda estava sem a presença do Espírito Santo, pegou Jesus, lavou os pés. Não foi não foi você, não, foi Jesus. E viu Pedro com a ignorância dele, vou lavar meu pé. Como? Se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Se você não agir assim como Jesus e eu, não temos ele não, irmão. Pode esquecer. Que ele deu o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Se não tratar com essa humildade, esquece. E essa humildade a humildade não é passividade, não é nada disso não. Essa humildade, ela está com o amor de Deus, ela está com a santidade de Deus, ela está com a justiça de Deus, ela está com a verdade de Deus. Nunca a humildade de Jesus separa a santidade dele, jamais é a verdade, jamais. Amém? Porque a essência dele não pode negar a si mesmo. Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É acordar, se livrar do teu umbigo, se esquecer e começar a ver a necessidade do outro. Porque segundo você, segundo eu já estou no conforto, eu já estou no consolo, eu já estou prestes a me encontrar com o Senhor da glória. E os outros? Como posso acordar e pensando em mim? Viver pensando em mim, egoísmo,
repreende isso em nome do Senhor Jesus. A evidência que eu passei da morte para a vida é que coloco os outros em primeiro lugar. Primeiro Deus, primeiro o próximo. Eu fico em último. Por que em último? Porque ele já me alcançou. Ele me alcançou para ele ser glorificado e eu poder ajudar as outras almas. Não é do meu jeito, é do jeito dele. São essas palavras que vão nos julgar no último dia. Porque este é o amor de Deus. O amor de Deus está nisso aqui. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, isso é para a nossa mente maluca, doida, carnal do ser humano. Ele não deixa brecha porque, e afirma, esse é o amor dele, que guardemos os seus mandamentos. Aí eu posso falar o quê? O normal. Pô, mas é o quê? É difícil, é pesado, mas é difícil. A Bíblia diz que não, pô. É difícil, a Bíblia diz que não. Talvez alguém aqui, por causa da verdade, não fale, mas vive de acordo com é muito pesado. Não, a Bíblia diz que pesado somos nós. O pecado, a carne ainda está reinando, por isso que se torna pesado. Porque quem recebeu a leveza de Cristo não é pesado, não. Porque o que ele lhe deu, comparado ao que ele cobra, o que ele cobra não é nada. E segundo a Bíblia, os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui o porquê. Não é mais pesado porque esses agora foram nascidos de Deus, têm uma nova natureza. Amém? Vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Percebeu que não tem uma brecha? Não tem. Não tem. E essa é a vitória. Se eu podia não saber como eu venço o mundo. A Bíblia fala que é a nossa fé. A nossa fé em quem? Naquele que lavou os pés dos discípulos, e que lava de todos. E eu aceito ele lavar. Eu aceito cada exortação dele na palavra. Onde ele diz que eu tenho que crescer, eu tenho que crescer. Onde ele me fala isso aí é perigoso, é perigoso. Todo o conselho dele, segundo a Bíblia, ele é um maravilhoso conselheiro. E é mesmo que ele quer me dar a vida eterna. A Bíblia diz para mim, me apartar da aparência do mal. Eu vou fugir da aparência do mal, aquilo que me atrapalha. Eu quero isso. E o apóstolo Paulo, querendo também, falou assim, nós gememos, porque estamos ausentes do Senhor. Ele, com a presença do Senhor na terra, com a eternidade reinando dentro dele, ele gemia porque ele ainda estava ausente. Ele desejava ir morar logo com ele. Se há algum conforto, há algum consolo de amor, completai. O que causa em nós? Tem gente rindo à toa. Então é porque viu o quê? Às vezes as pessoas estão rindo, mas em frações de segundo, troço impressionante. Aí o Senhor Jesus falou assim, estou te dando uma alegria que não sai da tua alma. A pessoa tem paz porque aconteceu alguma coisa que queria, aí está em paz. Daqui a pouco acontece alguma que não queria, acabou aquela paz. Uma vida maluca. A vida sem Jesus é uma vida maluca. Chegou a verdadeira vida. Para nós podermos viver aqui na terra de uma forma digna, porque sem Ele não podemos fazer nada. E Ele nos deu o exemplo para agir com humildade, totalmente na dependência da sua graça. O Senhor não vai me lavar os pés? Não vou. Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Amém, irmão? Essa reunião é para lavar os pés. É para lavar os pés. Eu lamento por aqueles que
escuta e parece que não escuta. Eu lamento por aqueles que decidiram não vir, seja lá por quê, porque escolheram outras coisas. E quem escuta e também não faz nada, continua escolhendo outras coisas. Porque a Bíblia diz que eu sou um bem-aventurado se eu fizer aquilo que Ele manda. E a base, o que me impulsiona a isso, é o amor. É o amor. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus, nada façais, nada por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa é a humildade que tem que reinar em nossos corações. Isso só dá para reinar com a presença íntima do Espírito Santo, devido a ter tido um encontro com esse Senhor Jesus. Porque há um conforto? Há uma consolação? Há uma comunhão no Espírito? Quem me uniu a um irmão verdadeiro foi o Santo Espírito, através do Evangelho que revela Jesus. Então, no Espírito, há uma unidade no Espírito. Dá para ter o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, uma só vontade, uma só fé. Gera isso em nós. Toda palavra contrária de contendas é obra do espírito do erro. E quando tu se apresenta com a santidade que ele requer, acredite, como são manifestados os Caíns, só que não matam, mas que é distância, porque as tuas obras são mais, não como Caim, senão como Caim, com a dispensação do Antigo Testamento, que sejamos não como ele, mas a Bíblia é bem clara, a obra de Caim, de Abel era justa, de Caim não. A obra de Jesus foi justíssima. A obra que chegou até os discípulos, eles praticaram de forma justas. E a Bíblia diz agora que eu sou servo da justiça, para revelar um conforto, um consolo. São palavras que estão na Bíblia que nós entendemos muito bem o significado dela. Se há um conforto, há uma consolação em Cristo, eu não ando buscando mais consolo e conforto em lugar nenhum, nem na internet. Outros vão buscar na ciência humana, a qual o Senhor diz que essa sabedoria é maligna, é loucura para Deus. Vai buscar conforto e consolo em outras coisas. Uns buscam nos filhos, uns buscam nos pais, busca qualquer coisa. Eu encontro aqui o verdadeiro consolo. Quando eu estou assim, eu estou pronto a face adorada dele eu vou ver. Com certeza. Que sejam transformados os nossos corações de acordo com a Bíblia. Não vos enganeis. Esta é a palavra do Senhor. Uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.